Olá, eu sou o Richard e o tema do artigo é a influência do teor de umidade e da porosidade do intervalo de tempo até a aplicação da mistura solo-cimento em pavimentos rodoviários. A apresentação está organizada da maneira como vocês podem ver aí na tela. E qual que foi o objetivo? Era avaliar a influência do teor de umidade, da porosidade, intervalo de tempo até a aplicação, sobre a resistência de compressão simples da mistura de solo-cimento, com porcentagem de cimento de 6 a 7%, com a utilização do mesmo em pavimentos rodoviários. E o que é o solo-cimento? O solo-cimento é uma mistura constituída por água, cimento e solo. E qual é a proporção de cada um? O solo constitui boa parte da mistura, o cimento na proporção de 5 a 20% da massa e a água é adicionada conforme as propriedades do solo e do cimento. Onde que esse solo-cimento é utilizado? Bom, como diz o próprio título do artigo, ele é utilizado na construção de camadas de rodovias. Aqui, como a gente pode ver na tela, uma rodovia é constituída por diversas camadas, uma camada base e subbase. E qual é a função dessas camadas? É responsável por dar resistência ao pavimento. Então, por isso que é importante que essa mistura de solo e cimento tenha uma boa resistência. E segundo a UDENIT, e essa nota de 2010, essa resistência deve ser no mínimo de 2,1 MPa aos 7 dias depois da cura úmida. E segundo ainda o DENIT, o tempo que eu tenho até a finalização do preparo da mistura e a sua aplicação, no caso a compactação, é de 1 hora para concreto fabricado em usina misturadora e de 3 horas quando essa mistura é feita em obra. Sendo que, quanto maior esse tempo, mais resistência eu vou perder desde a minha resistência inicial. Então, esse é o nosso desafio aí nesse projeto. Agora eu vou descrever os materiais e dar alguns detalhes sobre os ensaios. Bom, foram retiradas amostras deformadas e indeformadas do solo do município de Tuneiras do Oeste. O cimento utilizado foi o CP2Z32 e a água utilizada foi água potável. Aqui estão os ensaios e as suas NBRs, né, para a sua realização. E alguns detalhes sobre cada ensaio. Por exemplo, para começar, a primeira informação que necessitamos extrair era o teor de umidade ótima para 6 e 7% e a sua respectiva peso específico seco. Para isso, foi utilizado o ensaio de compactação, que aqui estão descritos aí, aqui alguns dos seus detalhes, e com esses dados em mãos, foi iniciada a compactação dos corpos de prova para o ensaio de resistência à compressão simples. Com isso, a gente definiu o número de baterias, no caso foram 16, e que em cada uma dessas baterias nós realizamos a compressão dele com alguns com umidade ótima, outros com umidade ótima mais 1%, alguns com energia de compactação normal e outros com energia de compactação alterada. Tendo isso em vista, depois de realizada essa compactação, ele foi levado por cura úmida durante o período de 7 dias, depois ele foi retirado e aí foi feita o ensaio de absorção de água e aí sim a ruptura do corpo de prova. Com isso, os resultados que obtivemos foram os seguintes. Para 6% de cimento, a umidade ótima foi de 11,1%, sendo seu peso específico de 1,84%, e para 7%, a umidade ótima foi de 12,3% e o peso específico de 1,89%. Aqui são as curvas de compactação. E referente à resistência das baterias 1, 2, 9 e 10, é possível perceber aqui no segundo gráfico que o intervalo de tempo em que a gente tem a resistência acima de 2,1 MPa é bem baixo. Ou seja, em 10 e 21 minutos, respectivamente para 6 e 7 minutos, ele já não tem mais resistência mínima. Ou seja, não dá tempo, por exemplo, de caminhão sair da concreteira e vir até o canteiro de obras para aplicar. Então, a gente mudou o teor de umidade e, com isso, foi possível aumentar esse intervalo de tempo. Então, de 33 minutos até 51 minutos, respectivamente para 6 e 7% de cimento, a gente conseguiu manter a resistência acima da resistência mínima solicitada, norma. Porém, ainda é um intervalo de tempo muito pequeno para as atividades que antecedem a concretagem serem realizadas. Então, foi alterado a energia de compactação. Com isso, foi possível obter um aumento do intervalo de tempo, mais uma vez. Então,
foi 1 hora e 24 minutos para 6% de cimento e 1 hora e 56 minutos para 7% de cimento. Então, com isso, foi possível concluir que quando é aumentado o teor de umidade em 1% e aumentada a energia de compactação, é possível fazer com que tenha intervalos de tempo maiores com a resistência, se não for igual, acima da resistência mínima solicitada por norma. Com isso em mente, a análise crítica que eu faço é que seria interessante se refizesse essa pesquisa avaliando a influência do aditivo de retardadores de pega dentro da mistura. Por quê? Porque como o cimento ele tem esse tempo de pega em que ele começa a endurecer, se fosse retardada a reação química existente entre a água e as moléculas de cimento, então essa resistência ela seria diminuída em intervalos de tempo maiores. Então, acho que seria muito interessante e possibilitaria fazer com que essas obras em que temos concretagens longas pudessem ser feitas sem perca de resistência aí dos concretos. Então, acho que seria interessante realizar pesquisas aí com essa alteração. E aqui estão as referências. Isso é tudo e muito obrigado.